Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, estou aqui com ele, Gabriel Divan, para um episódio raiz de novo, Gabriel Divan. O pessoal não reclama normalmente. Não, o pessoal não reclama, o pessoal adora, né? Saudosismo, preferências, alguma outra explicação, você saberá se ligar para 555... Não sei. Mas, enfim, né? Enfim, muita coisa no ar aí, muita performance, Felipe Abal. Estamos aí nas vésperas do conclave, que foi um dos nossos assuntos. Tivemos aí, alguns dias atrás, Lady Gaga, né? Que também é um dos nossos assuntos, de certa maneira, né? Então, assim... E uma performance, hein? Performance. É isso que eu queria dizer, performances, né? Performances. Agora, você aí que não é a Lady Gaga, e você que não é cardeal, tome cuidado aí, porque talvez a gente não queira ver a sua performance. Perfeito, Gabriel. E dessa vez aqui a gente resolveu, vamos anunciar então uma coisa aqui, Gabriel, os nossos salves se mudaram de lugar, então é claro que a gente vai continuar dando carinho para quem nos ouve, para quem pede salve, para quem tem bichinho, mas tá lá depois as nossas dicas culturais. A gente vai deixar esse espaço aqui, né, para quando tiver aquela publizinha marota, escutem as nossas publis, por favor. E também, é claro, para fazer o que mais, Gabriel? Olha, falando em escutem as nossas publis, né? Lá no Blue Sky, sábado de noite, a Tatuaje en el Cuello, né, disse assim: amigas, estavam me falando aqui que esse blazer de Born This Way é da Insider. E os meninos do Vira Casacas e do Petit Jornal vão usar na próxima edição. Eu queria usar aquele vestidão vermelho gigante e umas mãos de vampira, assim, aquela eu queria. Assim. E um face skinny. Nossa senhora. Em compensação eu não queria ficar tirando foto e dando beijo e dançando com o Olavo, né, porque eu acho que nada a ver. Muito bom, cara, muito bom. Mas, Gabriel, então, vamos só lembrar o pessoal aqui, antes de começar o nosso episódio, que você pode apoiar o Vira Casacas, né? A gente não é a Lady Gaga, a gente não tá mandando a mensagenzinha lá do... Aqui é o conclave, estamos precisando pagar, né, as refeições dos cardeais, mas a gente também precisa de ajuda. Então, quem puder entrar lá no apoia.se/viracasacas, ir lá no orelo.cc, né, e quem sabe até lá no umapenca.com/viracasacas para quem quiser comprar uma camisetinha do Vira, que tem coisas lá muito legais, uma camiseta, uma caneca, uma eco bag, bottoms, ímãs de geladeira. Nossa, tem bastante coisa. Tem várias formas que você pode ajudar o Vira Casaca. Então, você vai entrar na moda, né? Talvez não seja aí, né? Com todos os looks aí da Gaga, mas você vai entrar na moda com as camisetas do Vira Casacas lá na umapenca.com/viracasacas e você pode nos apoiar de várias maneiras. Espalha a boa notícia, espalha a coisa boa. Achou legal o Vira Casacas? Achou. Então vai lá e compartilha com a galera, curte, reposta, recomenda. Não é assim, achou legal o Vira Casacas, mas o que eu vou repostar aqui é esse podcast aqui, patrocinado com o rabo preso, que já tem milhões na conta e que fica falando teorias conspiratórias absurdas com um cara lá que fala de espaço sideral. Nada a ver, isso aí não tem nada a ver, tá? O negócio é espalhar o que você acha bom. Então, Vira Casacas está aí em todas as redes, no YouTube, no Blue Sky, no Instagram, enfim, para você, em todos os tocadores de podcast. Dá estrelinha, comenta e faz a sua parte para a gente chegar a mais gente. Claro, você pode também apoiar de uma maneira um pouco mais substancial. Alô, Eduardo Paes, nos liga, né? Mas se você não é prefeito da cidade mais maravilhosa de todas, né, que tem shows todo ano, inclusive ano que vem eu, Felipe Abal, nós vamos para o show que vai ter. Vamos fazer comentários ao vivo. E aí o que acontece? Você vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc, se cadastra lá e deixa um apoiozinho. Não precisa ser Banco Santander, sabe? R$5 mensais já nos fazem uma bela de uma plataforma aí, pessoal dando R$5 mensais, os programas são grátis e sempre serão, mas a gente precisa dessa forcinha para pagar profissionais que trabalham com a gente, para pagar servidor, para deixar tudo em ordem. Então é um bom negócio, filho. Eu acho que é um bom negócio, é um bom investimento. Concordo contigo, até porque a gente já tem a informação de quem é que vai estar, né, em Copacabana no ano que vem. Baitaca, muito bom, estamos no aguardo.
Tá, e se a gente juntasse os fãs do Vira Casacas e para contrapor, né, a Irlanda Mainstream, a gente fizesse no mesmo lugar, só que num bar, na esquina, um show do Nick Cap, assim. Porra, aí sim. Acontecendo ao mesmo tempo, assim, tal. Porra, aí sim, aí ia ser bom. Seria bom, né? Mas tudo bem. Vamos pro episódio? Vamos pro episódio. Gabriel Divan. Aqui. Sabe quem é que tá conosco, Gabriel Divan? Não, e se tiver alguém, realmente vai ser uma coisa meio assustadora, porque a princípio era só nós, né? Tá tipo aquelas coisas assim, que você também está na sala aqui, Pizza Bala. Então, mas era que eu ia falar, Pier Batista Pizza Bala. Dá um oi aí pro pessoal, diz onde é que vem, o que faz. Se você for mesmo Pizza Bala, mexa alguma coisa aqui nessa sala. Dê um sinal, né? Mas que isso, o homem tá vivo, É que nem a cantora que se apresentou aí no Rio de Janeiro aí no final de semana, né? Juntou um pessoalzinho, parece, né? Juntou um bocadinho de gente. E aí, quando ela gravou o filme aquele da Casa Gucci, ela disse que ela estava sentindo as energias do espírito da mulher que ela interpretou, que estava viva. Cara. Ela falou como se a mulher tivesse morto. Muito louca. Essa Stephanie é muito louca. E o novo Papa é Germanota. Nossa, né? Eu acho que o Papa... Podia ter uns convidados de fora, né, cara? Podia concorrer a Lady Gaga, o cara do Ghost, tal, que já é, né? Ele vai ser oficializado aí, né? Aí mais alguém, cara. Não sei, velho. Não sei mais quem poderia, mas... Eu colocaria no páreo, assim como Wild Cards, né? A Lady Gaga e o vocalista do Ghost, né? Eu acho que ia ficar interessante a disputa. Imagina eles votando também junto lá, ia ficar massa. Eu pensei que tu estava falando do Patrick Swayze, quando tu falou o cara. Também. Esse poderia ser o convidado. Assim, já que nós estamos falando da igreja, tinha que ter uns convidados de fora e tinha que ter um convidado externo, no caso externo da própria vida. Assim, aí a gente chama o Patrick Swayze. E eu acho que o Francisco ele poderia aparecer também como membro do conselho, né? Para dar um voto de Minerva ali, né? Ora bolas, né? Se bem que a igreja católica é interessante, né? O pessoal vai e não volta. Eles voltam em momentos pontuais para fazer alguns ajustes aí, alguns milagres, né? Eles impedem algumas bolas de entrar no gol, né? Eles curam tosse, né? Tal. Mas agora voltar mesmo, né? A gente só tem notícia de um rapaz, né? Mas ele também não foi visto desde então, né? Verdade. Mas, Gabriel, assim, ó, antes de tudo, né? Então, estamos só nós dois aqui, se o pessoal não percebeu ainda que a gente está mais afundado na chinelagem do que o normal, né? Agora eu fiquei mais tranquilo mesmo, porque a possibilidade de ter alguém que eu não estava enxergando, tipo aquela menininha ali que tá ali atrás, né? Não tá. Tu assistiu o Conclave? Claro que assisti. Lembra que eu falei, inclusive, que tu fez uma propaganda tão boa na época que eu quis assistir e realmente gostei bastante. Agora, o pessoal tá meio perdido no personagem do filme, né, cara? Começam a acontecer umas coisas ali, daí já vem aquele negócio do... Não, então aqui, ó, tá rolando a mesma coisa que no filme, já teve cardeal barrado, já tem possibilidade de surpresa do filipino... Né? Daqui a pouco aparece ali o bispo do Afeganistão que ninguém sabia que tinha. Cara, mas assim, ó, vamos ser bem sinceros, assim, ó, o filme é de uma adequação fática, assim, muito interessante, porque morre um papa muito querido, aí aquela galera já não sabe o que fazer exatamente, aí começa a chegar as pessoas, aí tem o papa italiano reaça, tem o Papa queridão, tem o cara que é barrado, meu velho. Olha, vamos ser bem francos, assim, que realmente a brincadeira é boa, o pessoal tá perdido um pouco, mas olha, eu tô até surpreso, hein? Agora, sabe, a gente usa aquele mesmo sisteminha pra ver filmes, né, Gabriel Divan, que a gente tem, assim, que não é exatamente... Né? Eu não sei que sisteminha o senhor tá falando. Eu uso o melhor de todos os sistemas e a coisa mais universal e mais em conta de todos os tempos. Tá bom, então... Sisteminha? Sisteminha é claro, né? Como é que é? Globoplay? Eu gosto que tu vai lá no Populares, né? E tu sabe exatamente quem é que morreu e o que tá acontecendo no mundo.
Porque assim, Cara, morreu o Gene Hackman. Daí tá lá assim, a conversação entre os filmes mais vistos, assim, né? Daí agora morreu o Papa. Conclave tá lá em cima. Sempre que eu vejo um filme meio perdido, lá eu fico, morreu alguém, o que tá havendo? Não tô entendendo assim, muito bem. Vamos contar uma coisa pros nossos ouvintes aqui, né? A gente usa esse sistema aí, sistemão, ponta firme, né? Pé da 90, e aí aparece lá nos mais assistidos do dia e tal. Mas eu uso esse sistema aí a partir daquele trocinho lá que chama assim, o pau de fogo, sabe? Assim. Sim. Uhum. Aí o pau de fogo, né, da Amazônia, tu liga ele, aparece o que tá rolando nos oficiais ali, né, na parada do mainstream, né, na burguesia e tal. E também tá na capa do pau de fogo Conclave, porque afinal de contas só se fala nisso. Cara, que loucura, hein, velho? Que loucura, um filme que rolou ano passado, início desse ano, e do nada ele volta, inclusive volta para os cinemas, né, meu? Porque o pessoal aparentemente está muito interessado. E aí, quem diria, né? Quem diria que algo para combater, né, as hostes das igrejas church que andam por aí, né? Igreja com área VIP e tudo mais, vai ser nada mais nada menos que o bom e velho catolicismo e a sua entrega de Kant. Servindo Kant a partir de figurinos incríveis e coisas trambóticas no que diz respeito a eleições e rituais e tudo mais. Cara, tu ficou sabendo daquela da martelada na cabeça do Papa? Não. Mas para conferir mesmo se o pontífice, o sumo pontífice, o santo padre estava morto, até não muito tempo atrás, né, aquele cara que é tipo o Ralph Fiennes, aquele, né, que é o chefe da cerimônia, ele tinha que ir lá e dar 3 marteladas na cabeça do Papa. E aí aí eu li que agora o procedimento foi substituído por um laudo de um legista. Assim, pô, que bom, né, cara? É mais confiável. Olha a igreja se secularizando aí, quem diria, hein, velho? Porra, tu dá 3 marteladinhas ali, ó, o homem não acordou, embrulha em 3 caixões. Não, já teve papa que explodiu, né? Já teve todo esse tipo de coisa, assim, então é divertido. Pô, e é massa, né, cara? Assim, ó, o ritual inteiro, assim, porque a Globo News, ela tava em pandemônio, né? Tu ligava lá, mudou a faixinha, né? A cor da faixinha mudou quando falavam da morte do Papa Francisco e tal. E daí sempre era, né? O que acontece? Vamos entrevistar aqui o pessoal da Sérvia. Daí tava uma galera pra canonização do nosso querido Carlo Acutis, né, Gabriel? Tava lá um monte de gente com isso aí. A burocracia fez mais uma vítima agora, duplamente vitimado Carlo Acutis, porque tava na boca do gol aí, era o nome do 5º constitucional, né? Era o preferido da lista tríplice e do povo, né? Porque a gente, afinal de contas, aí, principalmente a gente que grava aqui, né, que lida com sobe dado para o servidor, baixa dado do Drive, faz meeting virtual, liga para nós aqui, a gente está precisando do Carlo Acutis aqui, e nesse momento a burocracia emperrou o nosso menino. Não, assim como Cíntia Loureiro, nós temos aqui, né, né, o São Carlo Acutis aqui presente para garantir o sinal. Mas, Gabriel Diva, vamos agora, né, mesmo falar do que a gente veio para falar, porque assim, ó... Ah, tá, agora a gente não vai falar de bobagem, agora a gente vai falar de coisa... Não, a gente vai... É que agora dá pra entrar, assim, com um negócio que é... Cara, tem umas coisas que são muito curiosas que acontecem em termos de performance em redes sociais. E uma delas exatamente envolve a questão do conclave, porque assim, né, cara, o que aconteceu de muito engraçado foi, primeiro, né, vamos ver aqui o super trunfo dos cardeais que podem virar papa. E meio que imediatamente surge o negócio do vou torcer para fulano, cara. Eu acho engraçado, né? Porque, primeiro que, pô, tu não conhece o cara. Ficou sabendo agora, meu negócio, disseram assim, então esse aqui é progressista, né? Esse progressista da Igreja Católica é um negócio meio bizarro, mas enfim, né? E depois disso também me lembrou muito, cara, o pessoal, quando foi escolhido o Francisco, né? O pessoal do outro lado, Gabriel Divan, que disse, ó, não reconheço. Camarada, não é assim que funciona a Igreja Católica. Tu não vota em ninguém, você não escolhe ninguém. Não é assim que funciona. Tipo, não é meu papa. Not my pope, Gabriel Divan. Não, o detalhe é o seguinte, cara. Pra tu ver como a coisa é tão complicada, assim que escolheram o Bergoglio, né, posteriormente Francesco, Papa Francesco, posteriormente, né,
começou uma enxurrada de coisa assim, este Papa é ligado ao governo Videla, este é o Papa da direita, não vou reconhecer um Papa torcedor do São Lourenço, onde é que já se viu? E começou uma série de ladainhas que são das pessoas, né, do dito grupo, né, da camada progressista. Assim que o Papa começou a atuar, primeiro, né, vamos falar um pouquinho sério só, né? Se é que a gente pode se permitir se dar esse luxo, né? Um Papa que é da ordem dos jesuítas, né? Nós que somos aqui, né? Aqui da metade de baixo, né? Ou melhor, da metade de cima, se você vê o mundo do lado certo, né? A gente tem uma que outra coisa para falar sobre os jesuítas aí, né? Felipe Abal, inclusive, né? Felipe Abal tem uma tatuagem. Felipe Abal tem uma tatuagem que diz um pouquinho sobre o contexto, né? E não é uma tatuagem de padre nenhum, tá? Só para deixar claro. Ah, tá. Não é o Santo Inácio de Loyola aqui que eu tenho no que tem na bunda. Não. Eu me refiro àquela, né, que a América está desenhada de outra perspectiva, digamos assim. Perfeito. Nós temos alguma coisa para falar dos jesuítas. Aí tu fica assim, nossa senhora, Papa é jesuíta. Cara, o cara adota o nome de Francisco. Já quer dizer muita coisa. Vocês estão pagando pau, vocês estão passando pano. My brother, vamos deixar uma coisa bem clara, cara. Se você acompanhou os últimos anos aí, declarações do Papa, tentativas de fazer um direcionamento da igreja pelo Papa. O que o Papa pregava a partir das suas manifestações e encíclicas e tudo mais? O que o Papa organizava em termos de, né, digamos assim, plataforma? Cara, não existe nenhum Papa Che Guevara e não existe nenhum Papa, né, que... Mark Fisher, né? Não tem Papa Mark Fisher. Agora, velho, se você não reconhecer que o Francisco, né, procurou, dentro da possibilidade, passar um recado, e principalmente, né, se não for um recado de muita coisa feita, vamos deixar claro uma coisa, passar um recado a respeito do tipo de mundo que não se deve querer, você está sendo ranzinza, você está sendo absolutamente chato, você está sendo aquela pessoa que simplesmente está praticando o dourar a pílula, só que ao contrário, né? Você está vendo o problema em tudo mais. Cara, é muito importante ter um Papa minimamente alinhado com esse tipo de coisa que o Francisco estava, principalmente agora mais ao final, né? A sua posição em relação, por exemplo, a o que é e o que pretende um governo Donald Trump, a sua posição em relação a alguns discursos extremistas europeus, a sua posição em relação ao Sul Global, a sua posição em relação a Gaza. Então, assim, velho, o Papa poderia pegar todo o dinheiro da igreja e poderia ir lá... Sim, o Bruce Wayne também poderia, tá tudo bem. Né? Agora, o negócio é o seguinte, cara, o Papa dando esse recado é uma coisa que já atinge imediatamente um número incontável de pessoas, cara, porque a gente fica falando de Brasil e tudo mais, a gente esquece o poder, né, e a massificação do catolicismo no mundo, cara. Uhum. Então, assim... Puta que pariu, sabe? É realmente de se torcer para vir um Papa da mesma linha. É realmente se, né, gostar da ideia de que isso continue assim. Não é o ideal é não ter Papa e não ter igreja. Tá bom, né? A gente tem que fazer vários tá bons hoje, né? Tapinha nas costas, tá bom. Mas, cara... Começou justamente, né, com isso, uma galera contra a escolha do Bergoglio, porque haveria, né, uma postura mais dura, mais reacionária dele, e aí logo depois vira justamente o contrário. E eu tenho dito, Felipe, que quando você vê esses caras muito irritados e muito preocupados, é porque há algum nicho de caminho certo aqui. Por mais que seja um caminho do chefe da igreja, né, que mora em Roma, mas enfim. Então, muito cuidado, né, porque agora eu vou te perguntar e eu vou passar a palavra para ti, né, para quem tu tá torcendo, né, porque assim, eu confesso, fora o cardeal arcebispo de Porto Alegre, né, que acho que foi ele que conduziu, né, uma missa que eu assisti na catedral, lá no momento festivo específico, eu não vi homilia de nenhum desses aí, né, eu não andei lendo ultimamente o que esses caras estão escrevendo, então dizer que eu torço muito para aquele que é nosso, que é o Tagle, lá, eu não sei se é nosso, cara, e eu vou saber depois, até porque virou papa, né, mudou muita coisa na vida do cidadão. Não, cara, mas é bem por aí, né? Eu não conheço quase nenhum deles. O cara conhece aqui alguma coisa dos brasileiros e tal. E mesmo assim, né? O que conhece também, às vezes, não é exatamente o que vai te dizer, porra, eu ainda estou aqui
do Vaticano aqui, vou torcer pro cara brasileiro, porque é dos nossos, tem que ser daqui. Poxa, né, cara, tem muita coisa complicada ali acontecendo. Mas é muito curioso, né, Divan, todo esse negócio exatamente de absolutamente todas as vezes, mesmo que de brincadeira, assim, tu ter que escolher um lado no negócio, ou, né, tem esses dois lados, como tu estava falando ali. De um lado diz assim, escolhi fulaninho porque aqui diz que ele é progressista dentro de todos os absolutos limites da Igreja Católica, o que quer dizer muito, né? Agora, tu, assim como eu, né, Divan, tu cresceu com o Karol Wojtyła lá no poder. E a gente lembra muito bem que a mensaginha que vinha de lá era muito, muito, muito diferente. Né? A vovó tinha lá o retrato, né, do João Paulo II na cozinha, mas ele era um cara, bom, um dos responsáveis por muitas coisas que aconteceram ali neste longo século XX que passamos. Agora, de um lado tu tem esse lance, então, do vamos ficar ao lado de um papa que seja progressista e que venha de um lugar periférico, né, ao invés do Pizzaballa, que tem um belíssimo nome, e de outro tu tem também essa coisa xaropíssima, cara, assim, ó, não, quero lembrar que a igreja aqui é horrível e o genocídio indígena e coisas, mas assim, amigo, todo mundo sabe desse troço, sabe? Todo mundo sabe. Então vira um jogo, cara, de quem é que consegue parecer mais legalzão, mais antenado, mais crítico em todo o negócio. O que é melhor? Eu defender que seja um papa progressista ou é melhor eu dizer, não, foda-se absolutamente tudo, eu quero que o último padre seja enforcado com as tripas do rei ou vice-versa, tanto faz. Poxa, meu amigo, calma, né, cara? Tudo, absolutamente tudo tem que virar um palco para você performar alguma coisa e como o senhor muito bem disse, né, num post do Blue Sky, para pessoas que você não conhece, né, para pessoas que você nunca viu na vida. Por que você tem que fazer isso aí assim, ao invés de dizer, poxa, vamos ouvir um pouquinho a respeito do troço, de repente vamos dar uma pesquisada, será que tem algum podcast sobre o Vaticano? Né? Será que tem alguém falando? E teve muita gente legal sendo entrevistado na Globo News, por exemplo, falando umas coisas extremamente interessantes sobre posicionamento, né, desses cardeais e sobre o próprio funcionamento de tudo. Assim, né? Mas às vezes o cara pode simplesmente dizer, pô, não sei, cara, vamos ver, até porque depende muito pouco da minha vontade, né? Diria nada. Cara, o programa de hoje, né, por mais que a gente tenha começado aqui uma diatribe meio maluca sobre papas e coisa parecida, o programa de hoje é sobre performance, né? Ou seja, essa gloriosa tática aí que as pessoas têm e dentro da qual se sentem impelidas a ficar simplesmente se posicionando o tempo todo e ficar se exibindo e ficar dando carteiraço para agradar desconhecidos da internet. Aquela pessoa cuja foto do perfil é a foto do, sei lá o que, de um ator aí de 1940, a foto aquela do anime, sabe, o cu de pombo, @cu de pombo Brasil, obrigado cu de pombo, sei que você está nas minhas bolas na semana, né? Aquela coisa do tipo. Cara, assim, ó, esses tempos eu disse uma coisa, né, onde eu falei o seguinte, essa é a menção que o Felipe está fazendo. Né? Não vou copiar aqui, não vou ler, não me interessa aqui, né, eu sei que eu falei e foi algo do tipo assim, porra, cara, o pessoal passa o tempo todo arrotando umas evidentes mentiras, assim, que para quem tem a cabeça mais fraca, ou pode até ter uma cabeça bem forte, mas pode sofrer de alguma ansiedade, alguma questão de autoestima, né? Isso aí pode ser até meio perigoso. O cara tem que ser um pouco mais velho e um pouco mais cancheiro na internet para simplesmente ligar o antivírus, o aviso do as pessoas mentem, né? Porque, todo mundo faz, todo mundo acontece, né? A questão do sexo, então, é muito impressionante, né, cara? Eu não sei, eu me sinto um inútil, né? Porque as pessoas transam e fazem, e transam de novo, e transam no elevador, indo para o apartamento transar, e transam não sei quantas vezes, e transam indo deixar a pessoa no carro pro Uber buscar, para vir a outra pessoa com que elas vão transar de novo. Cara, isso é tudo mentira, velho. Isso é absolutamente tudo mentira, cara. Aí, tu mistura duas coisas, né? Como diriam os replicantes, né? Sexo e violência. Porque aí começa aquele troço, assim, ó.
Pois é, né? Que bom que o partido nazista na Croácia cresceu, mas não cresceu tanto quanto na última eleição. Aí, entre os comentários, vai vir aquele assim: o partido nazista bom que cresce é o que cresce pra dentro da cara, com o soco que eu dou. Tá, então vai lá, meu amigo, dá um soco lá e me avisa, eu vou apoiar com o teu soco, inclusive, e dependendo da condição eu vou te ajudar. Agora, cara, voador e não sei quem, soco não sei onde, ferro na boneca, e vamos no pelo, não sei o quê. Cara, parem de mentir, pelo amor de Deus, cara, sério, cara, parem de mentir. E é uma coisa muito louca, porque eu falei isso e os caras, eles misturaram às vezes com um negócio, né, algumas pessoas, com aquele papo do sinalizar virtude, né? Nós estamos falando de duas coisas aqui que são essas, mas são duas coisas diferentes, né, cara? A mentira continua aí, pessoal, a boa e velha mentira. Então aquele cara que escreveu assim, nossa, transei com a minha namorada hoje e depois da trans ela levantou e me aplaudiu. Tá, eu só queria publicar isso aqui na internet. Isso aqui. Cara, não aplaudiu, não, isso é mentira, tá? O nome disso é mentira, tá? Agora, quando o cara vem e diz assim, ó, jamais vou acompanhar conclave nenhum porque eu não dou bola para a igreja fascista em sua essência, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Tá bom, cara. Então, tu tem um papa que nem o João Paulo II, tem um papa que nem aqueles lá, né, que apoiaram literalmente os nazistas, né, e tem o Francisco, que é tudo a mesma coisa, né, afinal de contas, né, e você é bom demais, né, incrível como algumas pessoas são boas demais, né, a pessoa vai lá e se quer saber do conclave e não entra nem em brincadeira sobre o conclave, porque isso tudo aí é uma palhaçada. Tá bom, sabe, eu disse já e eu vou repetir, cara, nós vamos dizer muito tá bom hoje, se não literal, vários tá bons metafóricos aí. Mas é que é muito curiosa toda essa situação, né, cara? Porque tu passa e tá junto mesmo esse negócio. Tu tem a boa e velha mentira, né? O negócio do cara que fez, que acontece, que é um suprassumo de absolutamente tudo. Outro dia tinha um marmanjo de 40 anos de idade botando boletim, Gabriel Divan, do primeiro grau, né, do ensino fundamental, dizendo que eu era inteligente quando criança mesmo, assim. Tipo, meu amigo, ninguém se importa com essas coisas e acho deprimente, preocupante que você tenha guardado essas coisas, assim, tipo, acesso rápido. Sabe? Não, que ó, vou tirar uma foto do meu boletim para mostrar que eu... Cara, como é que tava tão perto, sabe? O que você faz com isso? Tu tem um pequeno culto a você mesmo, dentro da sua casa, em que você fica dizendo, né, essa criança promissora aqui fui eu, sabe? Eu acho preocupante, sabe? De outro lado, tu tem, sim, esse negócio da performance, né? Porque, assim, é tudo muito. É transar muito, é comer muito bem, é fazer as coisas muito fortes, é ir em todos os lugares, é aproveitar pra caralho. O que é, assim, tem um quê, né, de, ao contrário do que se pensa, de ser completamente alinhado a um sistema, né, Gabriel Divan? Porque, assim, ó, é o de fazer tudo muito alta performance, alta execução, alta qualidade, alta quantidade, produtivismo, né, na tua vida pessoal. O negócio que a gente já falou, né, do não só eu vi Conclave, como eu aproveitei e vi 68 episódios de um documentário a respeito do... Calma, cara, sabe? Calma, relaxa a respeito de tudo isso aí. E o terceiro fator, com certeza, também é a sinalização de virtude, né, cara? Porque todo esse lance do não vou, né, me alinhar com isso aqui, não vou assistir. Nossa, nesse momento, alguém lá no Vaticano parou e disse, nossos pontos no Ibope, em Piriroca do Oeste, aqui assim, caíram, pessoal. O que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer? Isso vai em tudo, questão de, questão de alimentação, questão de você usar ou não usar alguma coisa, questão de você fazer ou não fazer, assim, sempre aparece algum abençoado que diz, não, mas eu, né, até porque tudo é voltado para as pessoas, assim, eu não vou fazer tal coisa. Não utilizarei aqui uma camiseta da Lazio, porque é o time... Poxa, meu amigo, assim, sabe, nem tudo, às vezes um cachimbo é só um cachimbo. É, cara, sabe? Mas a Lazio é ruim, né, velho? A Lazio é ruim. De merda, é ruim. Pra além de tudo, pra além de tudo, mas cara... Mas tu não acha bizarro? Tu não acha bizarro todo esse negócio do tipo... Este aqui, então, o Wolfsburg aqui é o time lá da cidade do... Quer ver outro time de merda? O São Paulo. Uma merda. Não ganha nem o campeonato citadino. Tal. Agora,
Puta, o discurso dos caras é muito legal. O discurso é muito legal, mas eu tava até vendo um programa sobre isso, né? Aquele programa do Dinheiro em Jogo, né? Que o cara fala das finanças, tal, né? Dos times e tudo mais, e do esporte em geral. E aí o apresentador, né? O Capello, ele trouxe um pesquisador que fala sobre as histórias dos times de futebol, bem interessante. Times que querem remodelar ou fazer um rebranding na sua história. Cara, e o próprio Sampaoli, ele teve durante muito tempo uma filiação com as alas direitosas e nazistas. Isso aí é uma reconfiguração, obviamente que eu estou falando que é bem-vinda, né? Obviamente que eu não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, mas percebe, cara, o Sampaoli, é a bandeira do arco-íris da camiseta, não sei o que lá, apoio a isso e aquilo. Existe inclusive uma questão de que, pela história deles fazerem todo um lobby contra o nazismo, eles acabam tendo muitas vezes umas afiliações que têm a ver com os judeus, né, de Hamburgo, região e tudo mais, e isso impediria inclusive que eles fossem tão veementes no discurso pró-Palestina. Olha como é uma coisa complexa, cara. Olha como é coisa complexa. Semana passada, né, uma das nossas bandas preferidas, que é a banda que Felipe Abel inventou para o mundo, o Kneecap, né, tiraram, né, depois do show do Coachella, onde fizeram um discurso muito legal contra a questão do genocídio, né, que Israel pratica na região, né, contra o povo palestino. Aí eles tiraram uma foto com a Mia Khalifa. E a Mia Khalifa há muito tempo, né, ela que não é médica, né, sempre lembrando, ela há muito tempo, né, ela examinou muita coisa já na vida, mas não é médica. Durante muito tempo, né, ela vem fazendo esse discurso também, e aí acharam lá uma tatuagem que ela teria de apoio a uma força libanesa, né, meio paramilitar e tudo mais, que também seria contra a Palestina, porque teria ajudado em massacres e não sei o quê. Cara, é um negócio que até ela falou assim, pessoal, isso aqui eu fiz tatuagem uma vez, num momento de bombardeio de Beirute, num momento de alto conflito, e eu quis radicalizar, e tipo Pride, Lebanon, não sei o quê, e agora eu tô achando uma merda. Eu quero inclusive cobrir essa tatuagem aí, se alguém me ajudar, que isso aqui... Cara, então assim, tu pode achar variáveis, né, de tal maneira que tu transforma até o Sampaoli em hipócrita, tu transforma a Mia Khalifa em não, na verdade ela não é a favor da Palestina, é contra. Cara, tu faz o que tu quiser, né? Tu faz o que tu quiser, cara, porque as pessoas, elas parece que não aceitam variáveis, parece que elas não aceitam que todo mundo é múltiplo, parece que é necessário o mais rapidamente possível dar uma opinião bombástica na internet sobre qualquer coisa, né? E aí, né, a pessoa vai fazendo uma espécie de espiral de poréns aqui e ali e termina primeiro que tu não toma nenhuma opinião, né? Porque se tu ficar simplesmente, né, fazendo o trabalho de desbastar, de fazer a paragem de arestas de absolutamente tudo, todo o tempo, né? Agora, eu me interessei bastante, eu queria conversar bastante, né, sobre essa questão que tu colocou, que eu acho fundamental, cara. O cara parece que ele tá sendo assim, ó, pá, olha aqui a minha cartada. Cara, isso é tão establishment, isso é tão neoliberal, isso é tão capitalismo, cara, assim, ó, é de um jeito muito impressionante. Esse que é o grande problema, sabe, porque às vezes são essas pequenas coisas, esses pequenos... A gente já falou 1 bilhão de vezes, né, cara? É uma racionalidade, é um modo de você viver, é um modo de você compreender o mundo, né? Tudo isso aqui é o modo mais puro existente de ideologia quando a gente fala a respeito desse tipo de coisa. Então, nesse momento em que tu se propõe exatamente ser um grande bastião, uma grande pessoa que vai produzir coisas voltadas para isso, que você vai assumir, isso tanto é sintomático, né? Isso tanto é sintomático, quanto é também, eu vejo, até pode gerar problema para outras pessoas. Eu acho que talvez uma pequena parcela de muito de que as pessoas se sentem, tu tem aquele medo de perder, né? Então tu tem que estar ligado o tempo todo, tu tem que dar o take muito rápido o tempo todo, tu tem que saber absolutamente tudo o que está acontecendo o tempo todo, tu tem que conhecer todos os candidatos do conclave, né? Todos os cardeais que podem ser eleitos, tu tem que saber absolutamente tudo. E de outro lado também tu pode gerar muitas vezes com todo esse discurso o sentimento de uma inadequação profunda. Exatamente porque em algum momento, cara, tu larga o celular, tu desliga o computador, né? E tu vai parar e tu vai dizer, tá, mas eu sou essa pessoa aqui que eu vejo no espelho, que tá andando aqui de cueca na sala, que tá fazendo esse tipo de coisa, que não é tão interessante assim.
que não é tão legal assim, que não sabe de tudo que rola nesse mundo, e é bastante problemático, né? Porque no momento em que tu vê e tu abre, né, um Twitter ou um Blue Sky e todo mundo tem opinião a respeito de tudo, tu abre um Instagram e todo mundo tá comendo do bom e do melhor e se vestindo bem e está em momentos felizes e curtindo a vida, e você é o cara que não curte, você é a pessoa que não faz, poxa, pode gerar muito um pensamento de inadequado sou eu. O que eu estou fazendo de errado que não sirva disso aqui? Sabe? Que não faz esse mesmo tipo de coisa, que não é tão puro, Gabriel. Porque isso que tu fala, assim, de história do São Paulo, história da Mia Khalifa, cara, a outra coisa que também às vezes me incomoda é esse negócio, ó, desencavei aqui um tweet do cara que fez quando tinha 15 anos de idade e tal. Porra, amigo, só eu fiz bosta quando eu tinha 15 anos? Só eu que pensei merda quando eu tinha 20 anos de idade? Sabe? Que assim, eu tinha posicionamentos que hoje eu olharia pra mim e diria, meu Deus, Felipe, tu é um imbecil. Agora, a própria lógica do negócio, me parece, é a gente tentar melhorar com o passar do tempo, ao invés de ser simplesmente puro e intocável e sempre tive opiniões e posicionamentos irreprováveis durante toda a minha vida, né? Eu e tu, a gente já teve essa conversa em off, nós não vamos ter essa conversa em on, né? Mas assim, tipo, cara, lembra daquele tempo que a gente pensou assim, nossa, que porcaria, que horrível, tem que mudar, não sei o que, a gente olha hoje e diz assim, ó, tô completamente errado. E a gente era velho, já tava dando aula, já tava tudo, mas você erra. Você pode se posicionar errado. Você pode ter um pensamento equivocado. E agora, a gente não teria mudado se viesse um pau no cu dizer, ô seus cuzão, não sei o quê. Não. A gente foi adaptando, foi melhorando, porque a gente vai ouvindo outras pessoas, outras posições, e sim, né, esse tipo de coisa acontece. Me parece que é a moral de tudo. Agora, num mundo onde todo mundo é perfeito, todo mundo tem opinião, todo mundo não sei o quê, porra, cara, tem vezes que eu olho essas coisas e eu digo, pô, eu sou um bosta, só posso ser um bosta. Não, cara, assim, ó, eu até acho que a um que outro golpe de ô seus cuzão, muita coisa acontece. Agora, realmente, né, o cara achar que a evolução vai se dar a partir dessas cartadas, desses takes aí, ou dessas pequenas ou até grandes violências, né, e a pessoa não evolui porque é um ciclo natural e benquisto de alguém que quer evoluir, pelo amor de Deus, né, cara? Tipo aquela galera, aquela história, como é que é? Eu sempre penso nisso, porque nesse nosso meio aqui, né, é podcast, é não sei o quê, é comentarista, é cara que passa aí na semana dando letra, né? Cara, a maioria das pessoas esmagadoras é gente muito legal, é gente muito bacana, gente que agrega muita coisa aí, com quem eu aprendo muito. Agora, sempre tem aqueles incríveis, né, personagens, assim, o cara que não erra, o cara fala A, aí no dia seguinte o lance é B, e aí o cara vem fazer novo vídeo para dizer que B é meio que A e A era meio que B, então no fundo ele não falou A, ele falou B. Cara, assim, isso me dá uma preguiça, velho, me dá uma preguiça. Mas aí tem umas lendas vivas, né? Tem aquele brother lá que tava, como é que é? Estou escutando Vira-Casacas em ordem cronológica desde 1915. Em 1917, olha a merda que esse cara, Gabriel Divan, falou aqui. Sim, velho, sim, cara, a gente tá falando por 1h30, 2 horas por semana no mínimo, há quase 10 anos, cara, é óbvio. A conjuntura muda, o cenário muda, o contexto muda. Eu mudo, porque às vezes eu estava errado e agora eu tô certo. Tem coisas com as quais eu concordava mais antes do que agora eu tô meio reticente, embora eu acho que antes eu estava até mais certo. Então, cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa impressionante, velho. É uma coisa assim, ó, de louco, cara. É uma coisa de louco, porque o sujeito que se presta a ficar dando opinião, a ficar publicizando a sua imagem, a sua voz, as suas opiniões, as suas ideias, e não está preparado para, de vez em quando, tá errado, e não está preparado para, de vez em quando, voltar atrás, e não está preparado para, de vez em quando, bancar algumas coisas que as pessoas não gostam, essa pessoa aí é o legítimo que não pode descer pro play porque esse cara vai explodir. Que nem o pintinho da piada, o cara vai explodir, meu. Então, assim, ou vai explodir a nossa cabeça, o nosso saco, né? Vai encher a gente. Agora, velho, tem umas coisas que são bem complicadas, assim, né? Nesse sentido, por exemplo, né? Aqui, né? Polêmica, atenção, polêmica. Ingrid, né? Bota um sinal. Ó, polêmica. Assim, ó, eu tava pensando isso esses tempos, dessa coisa das métricas, cara, porque
A gente tá acostumado a falar muito do heterotop aquele, né? É o cara que vem, que não sei o que faz o treino, que malha, que vai não sei onde, que tá não sei o que tem a caminhonete, né? O treino, o sertanejo é a caminhonete, né? Inclusive, né, elas são objetos intercambiáveis, né? Porque dentro da música o cara fala da caminhonete, na caminhonete os caras escutam a música que fala do treino, no treino ele fica pensando, enfim, né? Enfim. Aí, o cara fala muito desse personagem, tá? Mas, por exemplo, eu fico meio chateado às vezes quando pinta aquelas coisas assim, né? Tudo bem que em termos de fofoca é maravilhoso. Em termos de brincadeira, geração de memes, né? Como naquele caso dos passivos na chuva, né? Isso é maravilhoso. Agora, quando pinta aquelas coisas assim de cruzeiro gay, né? Eu já fico meio nervoso, porque, cara, pode vir um monte de histórias legais, ou engraçadas, ou meio cretinas e tudo mais, mas costuma vir aquelas coisas do tipo assim, ó, o cara filma e cataloga na internet para quantos ele deu na noite tal, não sei o que, na festa tal, e eu fiquei pensando assim, cara, isso aí, tu tá realmente curtindo, tu tá livre quanto à tua sexualidade, tu tá aproveitando, tu tá pegando geral, tu tá sendo feliz, velho? Ou tu tá milimetricamente calculando o que tu tem que fazer para gerar conteúdo para postar na internet, porque quando o cara fala da blogueirinha, é muito fácil, né? Tu vê, olha essa idiota aí que acorda e rapidamente vai se pentear de um jeito e bota o pijama de tal jeito pra mostrar o pijama. Aí logo depois ela vai, não sei o que, vai tomar banho, daí ela mostra o creme pra cabelo que ela usa. Aí ela vai até onde tomar um cafezinho na rua com a amiga, ela mostra a cafeteria que tem que ser instagramável. Isso tudo a gente consegue perceber quanto idiotice, né? Agora, às vezes as pessoas não percebem o quanto elas estão pautadas em métricas. Então, quando tu fala dessa coisa de sexo, por exemplo, e principalmente, né, no mundo homossexual, tu pode estar pensando numa coisa que é muito transgressora, que é muito em prol, né, de várias coisas. Mas, cara, tem gente que faz só por métrica também. Tanto quanto a blogueirinha posta o lugarzinho, tanto quanto o cara vai lá e fica falando do treino e não sei o que, da caminhonete, do jet ski, da moto, do caralho, isso aqui. As pessoas estão muito preocupadas com essas métricas de tal maneira que já chega a ser um lugar comum de dizer que elas não fruem. As pessoas não fruem, cara. Tem cara que eu tenho certeza que não frui o exercício, porque não tá fazendo exercício, tá tirando foto. Tem cara que não frui o show porque tá o tempo todo se autofilmando, em vez de olhar pro cantor, pra cantora, tá filmando a si mesmo enquanto canta pra gerar um stories. Aí tem gente que vai num cruzeiro e dá pra 14 caras, né? Não porque tá afim de 14 caras, porque precisa dizer e precisa competir com o ex-namorado que tá no mesmo cruzeiro e deu só pra 12, então perdeu. Sabe? É uma coisa de louco, velho. Eu não sei, eu fico muito maluco com isso. Eu fico assim, ó, me dá um tilt na cabeça, cara. Mas é que é isso que tu tá falando, Gabriel. É essa questão de exatamente ter uma métrica para tudo, né? Quantos livros que você leu, né, dos neste livros. ano? A dos livros é foda, né? cara. A dos livros é foda, cara. Porque não tá servindo para estimular. Tu tá fazendo uma competição com outras pessoas, contigo mesmo, e com outras pessoas, algumas delas que não sabem que estão competindo contigo, mas estão na tua cabeça, né? Cara, essa dos livros é braba. E poderia ser uma coisa assim, ó. Pô, galera, vamos ler livro aí. Não. Você não leu 2 esse mês, já está atrás da tabela. Não sei que tabela, velho. Porra. Isso pra mim, eu acho que tem. Começa tudo, Divan. Não sei se não começa, né, cara? Mas assim, ó. Lembra daqueles livros, assim, que o pessoal tem até hoje? 1000 discos para ouvir antes de morrer, 1000 filmes para ver antes de morrer, 1000. Cara, calma, velho. Eu não tenho que fazer nada antes de morrer, sabe? Eu tenho outras coisas na minha vida para fazer e muito menos ter que acompanhar, assim, os grandes, o que é ranqueado, assim, das coisas que absolutamente são imperdíveis, eu não sei o quê, os lugares para conhecer, as coisas para fazer, os livros para ler, meu Deus, cara, é muita coisa. Eu tô falando, cara, é enlouquecedor isso aí. Se tu vai tomar por padrão todas essas coisas que tu tem que fazer antes de morrer, ou antes dos 30, ou antes dos 50, tudo vira um grande planilhão que tu vai cumprir assim com o tempo, né? E se não, eu não sei. É aí que tá. O que é o quando tu chega e não fez? Você é um incapaz, você fez errado, você viveu errado. Poxa, cara. Sabe, é extremamente complexo esse negócio e, de novo, é um lance ligado a uma determinada racionalidade que, às vezes, a gente tem que se policiar. Porque tu não tem como, né? Gabriel Divan e Felipe Abal agora estão fora da racionalidade neoliberal.
Não tem como, é impossível. É claro que a gente quer comprar coisas, é claro que a gente quer ver o filme que tá saindo agora, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu vejo esses filmes do Oscar, eu gosto de fazer isso aí como passatempo. Não me sinto obrigado, eu faço porque eu gosto, né? Mas tem esse negócio do, ali, ó, o que a indústria de Hollywood produz, né? O que o New York Times disse que é o melhor livro do ano, etc e tal. Tem sim, a gente não tá pisando fora. Mas tem uma questão de se policiar para exatamente não ficar a vida inteira, né, fazendo coisas para mostrar para os outros. Porque é um prazer teu quando tu chega ali na tabelinha e tu diz cumpri a minha meta de livros, né, ou os dias de exercício físico que eu fui fazer, ou as coisas. Entra naquele negócio de agora do como é que é o count your macros, né? Eu não entendo nada. Veja bem aqui se você está consumindo a porra, cara. Sabe? Não tem mais comer por prazer. Tu tem que chegar ali e dizer, não, mas aqui, ó, são tanto de carboidratos, tanto de proteína, tanto de não sei o quê, com tanto de não sei o quê. Meu amigo, você não é uma máquina, sabe? Entra em todas essas loucuras ali de teste genético para saber se tu tem propensão a ter sei lá o que na tua vida para tomar cuidado. Aí, isso aí é adequado? A gente tá ficando tão objetivo, entende? O objetivo de se tornar objeto, né? Ao invés de se ver como um sujeito que está exatamente, poxa, sujeito a todas as coisas da vida. É muito esquisito. Cara, tu falou dos filmes, né? É engraçado como todas as estratégias, a gente já comentou num programa recente aí algo mais ou menos parecido, mas todas as estratégias que existem. Vamos dar um braço a torcer, vamos colocar um voto de confiança aqui, né? Elas existem para popularizar, ou para integrar pessoas, ou para divertir pessoas. Cara, como elas são cooptadas de uma maneira muito fácil, porque contam com o maior aliado de todos, nós. A gente reclama que as coisas são cooptadas, mas nós somos os maiores aliados, né? Então, eu tô pensando, por exemplo, assim, ó, eu não tenho, tá? Eu gosto de ter perfil em muito pouco lugar, sabe? Eu tinha perfil no Twitter e no Facebook desde 2010. Aí quando o Facebook começou a dar aquela caída lá, ficou um troço chato, tu tendo que explicar para o teu tio-avô que a Venezuela não vai invadir o Brasil, que né, aquela época lá, no impeachment, principalmente, eu larguei de mão. E aí os caras disseram assim, bom, então agora é o seguinte, cara, a pessoa que estava curtindo o Facebook foi pro Instagram e disse, cara, eu não vou fazer, velho, fica com uma só, meu, tá bom, não tem nenhum lugar que tá dizendo que eu preciso ter todas, nem que eu preciso ter duas ativas ao mesmo tempo, fica com uma só, eu fiquei com o Twitter, cara. Aí depois que o Twitter, né, começou a entrar em declínio pós, principalmente a aquisição do Musk, mas vamos lembrar que não só, né, aí eu fui pro Blue Sky, cara, eu fico no Blue Sky, tá resolvido o meu negócio e tal. Mas eu tô querendo dizer o quê? Eu tô querendo dizer que agora eu percebo, né, há muito tempo que tem uma moda das pessoas, principalmente das pessoas mais ligadas a cinema, que gostam mais de publicar no Letterboxd, né? E é muito interessante porque poderia ser uma coisa do tipo, galera que gosta de cinema, aqui é uma rede social pra gente trocar opinião, pra gente ver o que os outros pensaram, pra gente aderir ou não a uma crítica. Porra, o Martin Scorsese tem Letterboxd, então eu quero saber o que o Martin Scorsese pensa de filmes, cara, né? Puta que pariu, né? Então, veja bem, aí o que acontece? As pessoas, elas acabam muitas vezes, né, e não só o Scorsese, né, tem um monte de gente aí que eu conheço que eu queria saber, né, sempre que possível, o que elas pensam de filmes, né? Eu acompanho muitas dessas, inclusive, né, por causa disso, entre outras coisas. Mas aí o cara fica lá assim, ó, desculpa aí, eu tô atualizando só agora, né, galera, porque tive um contratempo essa semana, tá? Eu não tinha posto aqui os últimos 6, não sei o que. Tá, cara, vem cá, é uma profissão, cara? Tu tá ganhando dinheiro do Letterboxd? Como é que é, velho? Tem que capinar um lote pra cada opinião dada, não sei o que. Puta, hoje foram 4 lotes aqui, não sei o que. Velho, assim, ó, vira uma coisa muito, muito demente, né? Porque, claro, a plataforma ela te incentiva, né? Tem aquela coisa assim, sexta-feira, posta aí o print da tela das últimas avaliações que você deu. Cara, para quem faz parte da comunidade faz sentido e é legal, tudo bem. Agora, quando começa a ficar uma coisa tipo essa dos livros aí, velho, tem livro que tu lê um capítulo,
tu respira fundo, tu olha pro horizonte, tu não sabe o que tu vai fazer com a tua vida, né? Tu cogita tomar um uísque às 14h40 da tarde, né? Tu não sabe se tu telefona para aquela pessoa, se tu sai correndo nu pela rua. Tem livro que tu olha isso aí, tu fica com medo, inclusive, de voltar para ele, do tipo assim, eu tenho forças físicas e psicológicas para pegar mais um capítulo desse negócio, né? Não tem filme que tu pare e diz assim, cara, tá demais para mim isso aqui, calma. Então, assim, no momento em que o cara pensa, puta, eu tenho que acabar, né? Porque daí, né, a resenha lá que eu tenho que fazer pra mostrar que eu li o do mês, né, não vai estar paga. Cara, tu percebeu que virou tudo um grande tapago, né? É o tapago da academia, é o do livro, é o do filme, é o do não sei o quê, é o do estudo. É o de estudo. Eu sei que as pessoas que estudam para concurso, eu sei que as pessoas que têm ali uma carreira acadêmica, muitas vezes elas querem apoio, muitas vezes as redes sociais dão, né, essa quantia de apoio, que pode ser incentivo, biscoito, conselho, pode ser qualquer coisa. E é importante isso aí, é legal, as pessoas gostam, todo mundo gosta. Agora, quando vira aquela coisa do tipo assim, ó, agora eu vou ter que postar, né, que eu tô comendo esse petit gâteau lindíssimo aqui, mas aí eu vou postar também que eu acabei de estudar, né, porque afinal de contas, né, o pessoal vai ver que eu não tô vagabundeando, né. Cara, tu tá prestando contas pra quem, porra? Sabe aquela coisa assim, ó, o que mais acontece é a pessoa postar pilha de livro dizendo assim, ufa, agora abrir aquela cervejinha, né, porque o dever já passou. Cara, é sério? É sério que tu não pode divulgar que tu vai tomar uma cervejinha porque tu tá com medo que as pessoas pensem que tu não tá trabalhando, ou as pessoas esperam de ti que tu só estude, ou elas esperam de ti que tu leia os livros da semana, ou que tu veja o filme do dia, não sei o quê. Então, cara, assim, a galera tá se justificando de que maneira, pra quem e pra quê, velho? Isso é assustador, cara. Tem uma galera que eu tenho certeza que só faz isso da mesma forma que a minha mãe manda o bom dia, né? Virou uma coisa meio zumbificada no WhatsApp, né? Ela manda o bom dia, ela tem que mandar, ela tem que acordar as pessoas, né? Com o bom dia. Se ela não mandar, parece que vai acontecer uma maldição terrível, né? É tipo o cara passar na frente da igreja, olha o Papa aí, né? E não fazer o sinal da cruz, né? Então o cara faz, cara, por uma questão de mecânica, né? Sabe quando é que eu parei com isso aí, definitivamente, velho? Teve uma vez que, eu não lembro onde é que eu passei, assim, mas era uma coisa que eu tinha, ou era um lugar que eu tinha que ir, ou era uma coisa que eu tinha que fazer, envolvia um local e um compromisso, né? E eu era bem menor e tal. E eu fiz o sinal da cruz na frente desse lugar, como quem tá registrado na cabeça que, ó, olha esse lugar aqui. E eu disse, cara, que bobagem, e se eu passar por uma igreja, assim como eu passei por várias tantas na minha vida e não fiz o sinal, porque eu sequer notei e lembrei ou coisa parecida. Cara, então assim, as coisas ficam automáticas de um jeito meio paranoico, que agora, principalmente, as pessoas parecem que precisam publicizar isso, que elas trabalham para a internet, a gente também já teve esse papo, né? Elas trabalham para as redes, elas trabalham para a mecânica da internet, elas trabalham para isso, então nada mais típico do que você correr contra a máquina para tentar alimentar essa máquina, sabe-se lá, a troco de quê? De banana, não é. Mas é engraçado isso aí que tu falou, Divan, por causa do seguinte, né, cara? Tem aquela passagenzinha do Pascal que o Althusser coloca lá no Aparelhos Ideológicos, que é sobre rituais, né? Que ele diz, aquele negócio meio, agora não vou me lembrar de cabeça, mas ajoelha, reza e a fé vem, né? Não é tu vai ajoelhar por causa que tu tem fé, né? Tu vai ter fé porque tu ajoelhou. Então, essa repetição de coisas, né, de rituais todo dia, eu tenho que me justificar, eu tenho que fazer, eu tenho que postar. Tu pode querer ao máximo ser contrário, né? Não, eu vou postar aqui então todo dia que eu tenho que dar soco em nazista. Mas tu tá participando do ritual da mesma forma, no final das contas, de quem tá ali dizendo você tem que tomar seu cafezinho no Starbucks todo dia também. Porque é parte do mesmo sistema, né, cara? É parte de uma mesma lógica tudo isso aí. E é engraçado esse lance que tu bota do ter que se justificar, né? Porque a gente voltou pro conclave, Gabriel. Né? Porque é um negócio de culpa católica, assim, total, né? Do tipo, hoje acordei tarde, então... Não, mas é que eu acordei tarde porque eu fiquei estudando até muito, né? Até de madrugada, então eu tenho que... Amigo, dorme, come, assiste o teu filme, né? Eu assisti um filme ruim aqui, mas foi ironicamente. Porra, cara, sabe? Eu acho extremamente triste, Gabriel. Tu sabe que volta e meia eu tô em aula
E eu digo assim, então, pessoal, tava lá vendo o Casamento às Cegas e aconteceu, vocês viram o Casamento às Cegas? Não, imagina, porra, ninguém vê coisa ruim, ninguém consome coisa ruim, ninguém viu aquele filme de comédia pastelão porque tava a fim de ver mesmo, porque todo mundo tem que ficar, não, é que é feio, né? Não, mas, meu amigo, você pode ter lido várias coisas legais, produzido várias coisas legais, escrito muita coisa legal, e volta e meia consumir bosta. É normal, você não precisa se justificar. Não, mas eu vejo aqui só pra dar risada, viu? Porque não levo a sério o negócio. Tanto faz, esse teu distanciamento cínico das coisas não ajuda muito, assim, sabe? Tu não tem que pegar e ficar se justificando pra fazer a coisa. Não mudou em nada, né? Só que tu criou essa justificativa, não, eu vejo, mas só porque eu quero criticar, eu vejo só porque... Cara, relaxa, por favor, você pode fazer esse tipo de coisa, tá autorizado, tá? A gente autoriza você a fazer isso aí, fica tranquilo. Cara, essa coisa do prazeres ocultos, guilty pleasures, coisa parecida. A gente tinha falado um pouco disso com a Adri Amaral. Eu lamento até por não ter falado mais sobre isso, cara, porque eu concordo inteiramente. Assim, ó, sempre tem aquele cara que diz assim, ó, não, eu sou do metal, né, meu? Sabe como é que é? Essas músicas aí, nada a ver, esse troço aí, né? Mas assim, eu fui no casamento do meu primo lá, assim, que é um vídeo a gente dançando funk aqui, eu sei cantar todas aqui, é que eu tava bêbado, né? Sabe como é que é? Velho, assim, ó, se quando você tá bêbado, você dança e canta e se liberta, né, mais do que nunca ao som dessa música, eu tenho uma notícia para lhe dar. Você gosta da música, cara, porque ela te diverte, ela mexe alguma coisa com você, ela significa alguma coisa a ponto de tu e os caras cantarem juntos e para dar risada olhando o vídeo. Então, cara, ela é boa, ela foi boa. Ela foi boa. Aquele filme é uma merda, né? Mas tem uma cena que outra lá que o cara tem que rir de tão idiota que é essa. Então você riu, cara. Então ele cumpriu o seu papel. Sabe? Cara, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. E aí, é claro, né? É coisa do cara que não se garante, né? Porque o cara diz assim, pois é, né? Eu fiquei lendo o Alto Cero ontem de noite, né? Aí, agora de manhã, né? Abri esse gibi do Chico Bento aqui, né? Que a minha sobrinha deixou aqui em casa, né? E eu fiquei olhando um pouquinho assim. Cara, tu pode olhar o gibi do Chico Bento, ver o Casamento às Cegas, ler o Althusser, voltar, ver a reprise da novela, depois ver um filme no MUBI, né, um filme belga, e tá tudo bem, velho, tá tudo bem, cara. Agora, no momento em que você sente essa necessidade de se justificar, aí eu diria que não tá tudo bem. Essa coisa da pessoa, assim, a internet também tem muito disso, né? Principalmente o nosso campo aqui. É bonito até certo ponto tu dizer que tu tá na merda, né? Pois é, o trabalhador, o povo, não sei o que, o boleto. Olha, eu adoraria estar fazendo charme e eu adoraria estar fazendo algum jogo de cena para vocês, mas quando eu falo de boleto, é boleto real, tá? Lamento informar, né, que eu pago vários aqui. Mas a questão é, o cara fica o dia inteiro nessa. Aí, dali a pouco, brilha uma coisa do tipo assim, férias num lugar incrível, né? Hotel maravilhoso, que automaticamente a pessoa ela tem que fazer uma postagem, porque ela não se segura, né? Ela tem que mostrar que ela tá na suíte sensacional, na beira da baía mais maravilhosa de águas cristalinas, mas aí ela pensa assim, mas aí, né, puta, como é que fica aquela minha tiração de onda lá, de pobre do povo, boletos, que já sei. Aí o cara vem com aqueles antídotos ridículos, assim, né? Um dia o pobre também tem o seu direito. Aí o cara posta, né? Porque ele não pode deixar de postar. Ou senão, a pessoa faz uma mini bio, assim, né? Quem diria que o rapaz lá que se criou no São Geraldo, né? Ali perto da Avenida São Paulo, Presidente Roosevelt, quem diria que ele ia estar em Nova Jersey um dia? Cara, assim, na boa, pelo amor de Deus, velho. Tu não precisa fazer isso se a ideia for tentar, né? É moralmente a mesma coisa que o cara que toma aquele remédio da lactose, sabe? Assim, o cara tem que tomar antes o remédio da lactose e depois comer o queijo e tal. Velho, pelo amor de Deus, cara. Se tu quer comemorar alguma coisa, se tu quer celebrar alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, cara, né? Agora, o cara pensar assim, olha, se eu postar essa foto aqui, alguém vai vir me interpelar porque não sei o quê. E se o cara vai interpelar, minha amiga, meu caro amigo, esse cara talvez seja ele o idiota, tá entendendo? É tipo aquela coisa,
eu não vou bloquear esse chato que me apurrinha nas redes sociais 24 horas por dia, porque ele vai ter ganhado, ele vai exibir como um troféu que eu bloqueei. Cara, tá mais do que na hora da gente entender de uma vez por todas. Se você foi bloqueado, existe 10% de chance de você estar esfregando uma verdade inconveniente na cara da pessoa, né? Tipo Al Gore, né? Porque 90% das vezes, tanto você certo ou não, você está sendo uma mala. E ninguém no mundo tem obrigação de aturar de graça malas. Então, quando a pessoa é bloqueada, é geralmente porque ela é mala. E se o cara se exibe porque foi bloqueado, é porque está confirmado que era uma mala, cara. Quase em totalidade das vezes. Então, eu vou ter que postar aqui que eu trabalhei o ano inteiro e contei todos os centavos do mundo para poder jantar nesse restaurante fino aqui. Aí, ufa, vou poder postar que eu tô tomando um vinhão caro no restaurante fino. Mas tem que tomar cuidado, porque vai vir alguém me cobrar. Alguém vai cobrar você quanto ao restaurante? Não sei o que é isso, cara? Pode vir o cara lá do, né... Alguém que comprou 12 potes de sorvete aqui só pode ter chicoteado meu avô. Fala aí, meu cara, amigo. Eu tava falando, abração pro nosso amigo aí, Arthur Ávila, né? Meu querido amigo aí de infância. Tava falando com ele num aniversário sobre isso, porque a companheira dele tava dizendo assim, cara, eu larguei todas as redes sociais porque eu não aguento isso e aquilo. E entre essas coisas tava essa história a menina posta o sorvete, e aí alguém vem dizer assim, burguesinha com esse sorvete caro. Aí vem o outro dizer assim, esse sorvete foi feito por pessoas que escravizaram a minha avó. Na boa, cara, assim, é um sorvete, sabe? Que nem o outro, aquele que tava fazendo... Claro, pode acontecer. Mas claro o cara vem encher o saco. Mas aí tu pega e bloqueia. Se for o caso, cara, manda merda e bloqueia. Não, aquele cara lá, o cara que fez a lancheirinha pro marido, aquele lá, eu vou botar um sanduichinho, não sei o que é. Tá pra puta que pariu com essa merda. Isso aqui. Cara, sei lá, meu. Mas esse aí viu, deu 2 toques e tá fazendo publi. Sim, cara, o cara criou ali um nicho, ele criou uma imagem ali que permitiu ele, inclusive, explorar um pouco mais isso aí. Que bom pra ele, cara. Tá bom. Tá mentindo? Não, tá botando a comida da lancheirinha parece gostosa? Parece, então tá bom, velho. Né? Eu só fico na dúvida, a única coisa que eu tenho de crítica lá é que agora eu não me lembro exatamente o que era, mas teve um molho colocado com uma coisa crocante. Era tipo um bifezinho parmegiana que tinha lá e daí foi com o molho e daí perde a crocância. Nisso aí eu acho que ele deve ser cancelado, mas fora isso não. Aí pesou a mão, porque, né, isso aí lá no meio da tarde ali, né, enfim. Cara, mas olha só, eu vou te dar outra coisa, cara. Eu tava vendo, eu tô no hype, eu tava vendo os episódios aí da nova temporada do The Last of Us, né? Tem hype, o cara entra, tem outros que o cara não entra. Esse aí, gostei muito da primeira temporada, gosto do primeiro jogo. Eu não joguei o segundo jogo, né? Mas eu sei o que acontece, inclusive sabia o que ia acontecer no episódio que muita gente ficou decepcionada, né? O que é uma pena, né? Mas aconteceu, né? É da vida ou é da morte, né? Enfim. E aí eu postei um negócio lá que me lembra de uma conversa que a gente já teve ano passado com o nosso amigo Tássio Denker, né? Que, aliás, tem um canal bem legal. Eu recomendo que vocês sigam lá o canal do Tássio, que é super massa. E aí, o que acontece? Eu estava referindo à questão de que, no momento em que a gente se depara com aquela ideia de que as coisas começaram, Felipe, a degringolar de vez, elas foram pro bueiro de vez, quando começa uma abstratização do trabalho tamanha, que daí entra a abstratização suprema, que é a moeda, é o dinheiro, as pessoas que falam e insistem e martelam esse ponto, elas estão corretas, né? Porque eu comecei a pensar naquele vilarejo que eles têm lá, né? Onde eles estão baseados, né? Pelo menos, né? Os personagens protagonistas da série e do jogo, durante algum tempo. E aí tu vê o seguinte, cara, aquele trabalho é 0% alienado. Porque é inclusive um trabalho que diz respeito à tua própria sobrevivência, à proteção tua e dos demais e ao funcionamento da própria comunidade. E aí não tem dinheiro. As pessoas trabalham em função daquela coletividade para que a vida fique necessariamente melhor. E o trabalho, inclusive, está ligado às coisas que tu vê acontecendo. Tu vai plantar uma mudinha, tu vai plantar comida, tu vai cuidar do gado, tu vai consertar uma porta, né? Sei lá, que vai organizar a festinha da cidade, enfim. Né? Enfim, eu fiquei pensando naquela história que eu já tinha manifestado isso, velho, é impressionante, cara. Quando eu vejo essas coisas, me dá uma certa inveja. Teve até um amigo que respondeu uma postagem que eu fiz nesse sentido,
falando sobre... Já existem estudos e já existe muita gente debatendo isso, né? É algo como o cozy apocalipse, né? É aquela coisa do tipo assim, ô velho, né? O pessoal até falou de From aqui, né? Na minha postagem também, quando eu falei, né? E, cara, From tem um problema, né? Foi o Hobbes e a Sil que estavam falando sobre... o From também tem isso. Eu disse, bom, tudo bem, o From também tem isso. Comunidade, todo mundo trabalhando em prol de uma coisa efetiva, né? Sem moeda, sem pecúnia, né? Lanchonete vai lá e come, né? Trabalha depois... Não, eu ia... Só que assim, o From, ele tem um detalhe, né, cara? As regras podem ser pervertidas a todo tempo, porque é um lance sobrenatural. Não, mas eu só ia colocar, Diva, por favor, siga com o teu pensamento, você ia colocar que, além da questão do trabalho, tem, né, quando tu fala da lanchonete, quando tu fala do Last of Us, de todo esse negócio, tem uma coisa muito perfeita que alguém disse uma vez, que um princípio de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Porque assim, quando tu vê o From, quando tu vê o Last of Us, tem o velhinho lá, tem a pessoa que não consegue fazer muita coisa, mas os outros, o mais jovem, vai lá e trabalha mais. O cara que planta mais. E eles vivem, mas assim, é impressionante, cara. E quem é que é o vilão? É o que quer ficar com tudo pra si. Olha! Não, e tem uma coisa, né, cara? Vamos combinar, né? Vamos combinar. No Last of Us que teve aí, né, na outra semana, a protagonista, ela queria que se destacasse um pequeno exército para ir lá vingar a morte do Pedro Pascal, né? E aí o conselho votou, cara. E é óbvio que uma cidade que recém foi invadida por um monte de zumbis e que teve alguns dos seus melhores integrantes e mais icônicos, né, líderes mortos, é óbvio que essa cidade está fragilizada a ponto de não ter que destacar quase 20 pessoas para sair por aí cavalgando para buscar a menininha para matar. Então o conselho fez o correto, né? Votou, não, velho, nós temos nosso problema aqui, me desculpe, cara, muito mais gente morreu que o Pedro Pascal. Claro que Pedro Pascal, né, é Pedro Pascal. Mas, porra, não. Aí ela foi lá e disse assim, não, eu tenho o direito natural de ir atrás do cara, então eu vou me armar aqui, vou tirar um dos cavalos bons, vou levar a minha crush, né, e dali, vambora aqui, isso aqui. Isso é uma espécie de Antígona ao contrário, né, porque ela evoca um direito natural pra fuder com tudo, né. Antígona, né, ela tá lutando contra uma coisa que é completamente tirânica. A Ellen, no caso, ela diz assim, não votaram o que eu queria, mas então vambora, não sei o que, cara. É aquela coisa, cara, esse é o individualismo, né. Mas o que eu queria dizer mesmo, além de dizer que, eu não sei tu, né, velho, mas em From eu moraria na cidade, porque eu não confio em hippies tendo que fechar a porta de noite, né, e cair em papinho de monstro na janela, né. Já então, dizia os Sex Pistols, never trust a hippie. Não. Eu moraria na cidade, eu boto meu amuleto, eu fecho minha porta e é isso aí. Não. Bom, mas enfim. O que eu quero dizer com tudo isso, cara? Eu falei, olha só, cara, trabalho efetivo, trabalho não alienado, o cara acorda de manhã pra torar uma lenha, né? Deixa torar? Bom, beleza. Mas tu sabe que é a lenha que vai ser usada para esquentar a caldeira lá, não sei o que, e que vai ser usada para recompor o muro. Não é que tu tá pegando uma condução para pegar um trânsito infernal, para chegar atrasado numa firma, para fazer uma reunião com um cara que talvez possa assinar contigo para não sei o que, para tu pegar 10% disso tudo aqui, aí do fim tu pagar um financiamento num apartamento. Puta, deve dar uma dor nas costas do caralho, fazer patrulha, dar tiro em zumbi e cortar lenha o dia inteiro. Cara, mas é coisa que é muito mais efetiva. Eu tava dizendo isso, eu tava dizendo, tem uma inveja. Tem uma certa inveja quando aparece isso, só que isso aí sempre aparece num contexto de apocalipse, né? Que é para nos colocar aquela história do fim do mundo, né? E tudo mais. Aí teve uma amiga aqui, e eu não vou falar que ela tá sendo essas replies chata, né? Porque eu acho que não, eu acho que ela quis colaborar, né? Mas ela respondeu minha postagem dizendo assim, infelizmente, depois de descobrir que o Neil Druckmann, que é o cara que concebeu o jogo, é um sionista criado num assentamento na Cisjordânia e que usou o jogo para fazer propaganda sionista, acabou com um tipo qualquer de metáfora positiva que possa haver para mim. Olha, eu não discordo, né, que possa ser essa a questão do mote, né, e o cara pode estar pensando, né, numa proteção como quem pensa num assentamento, né, em território, né, além das fronteiras de Israel, como só costuma acontecer, né, quem está pensando em invasores, eventualmente como palestinos ou muçulmanos, quem está pensando em pessoas se protegendo num enclave, eu falei enclave, não conclave, Felipe. Eu não nego que isso aí pode ter sido a inspiração do cara, né? Realmente não sei, é uma informação que eu adquiri naquele momento, até porque respostas de rede social podem ser informativas também. Agora,
Me desculpe, cara, mas a mensagem que tá passando pra todo mundo, a mensagem que tá ficando pra todo mundo não é essa. A mensagem que tá ficando, queira ou não queira, o cara que inventou o jogo, é uma coisa que na própria série ficou bem enfatizado quando eles chegam lá na cidade, que a mulher fala, isso aqui é uma comuna, cara, né? Enfim, é isso aí mesmo, né? E até a própria substituição fenotípica, né, dos dois personagens, do Joe e do irmão dele no jogo, para duas pessoas latinas, né, acho que diz muito sobre uma tentativa de colocar aquilo ali como algo que não é necessariamente a mesmíssima coisa que o jogo queria. Ou talvez pode ser só você apelar, né, para uma tentativa de piscadela, washing ou coisa parecida, mas a mensagem que está passando é essa. Não, e é muito legal, né, cara, porque tem várias leituras que dá para fazer. Porque, infelizmente, numa situação de apocalipse, né, a gente não pensa nessas coisas como se fosse um futuro possível, né, de viver numa comuna, de viver dessa forma. Mas assim, é simplesmente fabuloso tu não ter a figura do dinheiro. Ah, mas o cara tá lá trabalhando na lanchonete lá, o que se deu mal com ele, tomou um socão na boca porque foi preconceituoso. Aprendeu com um socão na boca, Divan. Olha só, né, cara? Ele aprendeu com o socão na boca. O melhor pedir desculpas é um sanduíche, né? Isso é verdade também, né? Mas assim, ninguém se pergunta ali o quanto que ele tá sendo pago. Tá, mas o cara que tá lá em cima, então, que tá com mais risco, ele tem que ganhar mais do que o outro. Não é essa, né, o pensamento que se faz, não é isso que tem. Não tem a questão do trabalho alienado. E tem duas coisas que eu acho que são assim, muito bacanas disso que tu falou. Uma delas é que, então, né, se não tem esse negócio do trânsito, né, de ir lá para fazer uma reunião inútil para não sei o que, tu não tem emprego de merda, né, não tem ninguém ali que tá fazendo coisa para, né, cumprir tabela, literalmente, às vezes a pessoa tá fazendo tabela do troço. E também o seguinte, né, cara, que aí é um negócio que eu acho que talvez tu tenha a mesma coisa que eu, que como a gente faz muito trabalho imaterial, né, quando chega assim e diz, estamos escrevendo um artigo, tá aqui o artigo, mas é aquele negócio, dá uma inveja, né, de todo mundo que faz essas coisas assim que aparece. Eu tenho uma inveja do carpinteiro, do marceneiro, sabe? Eu tenho aquela coisa bem de homizinho, e não sei se é só de homizinho hétero, eu acho que não, tá? Mas assim, quando tu vê uma pessoa dessas trabalhar, o cara vem aqui em casa e diz, eu vou aqui fazer a tua cozinha. Cara, eu fico do lado assim, e não é checando pra ver se tá tudo certo, porque eu não sei fazer, se eu não sei fazer eu não tenho como checar, mas eu acho lindíssimo quando a pessoa faz alguma coisa com as mãos. Eu acho que é por isso até que eu gosto de cozinhar, esse tipo de coisa, porque é aquele momento que pra mim aparece algum troço. Então, tem tudo isso aí reunido, eu acho assim, né, é muito ruim que tem que ser num cenário apocalíptico, mas são essas pequenas coisas, olha, né, a gente que tava falando de vamos falar no futuro, porque a gente tá quase terminando esse aqui, mas assim, de pequenas potências, né, tu vê como isso aqui fala pra gente, que a gente gosta dessas coisas, como isso aqui aparece uma visão de algo que a gente gosta, de algo que a gente queria fazer, de por que não pode ser assim também, né? Então, cara, pra gente não parecer que o episódio é pra comentar o Last of Us temporada 2, né, mas aproveitando esse gancho, cara, né, a lógica lá da fórmula jurídica ou de uma teoria que embasa o que é o justo na crítica ao programa de Gotha do Marx, ela se vivifica bastante naquela Jackson Hole, né, porque... Cara, a psicóloga, por exemplo, ela trabalha em troca de maconha. Né? O que tu tem para me oferecer? Maconha, tá? E eu te ofereço a minha habilidade profissional. A psicóloga sabe dar tiro de fuzil? Não, acho que não. Né? Sabe montar cavalo e correr por aí? Não, acho que não. O que ela pode fazer aqui? Ela pode fazer, né, um atendimento. Ela tem uma escuta profissional diferenciada. É talvez a única, né, do enclave inteiro. Bom, beleza. Isso tu vai ver bem... As pessoas, elas fazem justamente aquele plano que consiste no cara trabalhar pescando não sei o que de manhã, consertando não sei o que de tarde, participando de um debate, não sei o que, e de noite fazendo uma crítica literária. Por quê? Logo no começo, quando estava tudo bem na cidadezinha, né, acho que foi o primeiro episódio, sei lá, a Ellie estava um dia mexendo nas suas coisinhas lá e escutando um cassete no Nirvana, né? Tava escutando o Bleach, né? Tá, e aliás, tem muita gente que acha que o Nirvana começou no Nevermind, né? Tava escutando o Bleach lá, né? Bem bonitinha. E aí, o Pedro Pascal tá naquela de... O seguinte, eu vou afinar esse violão pra ti agora na madrugada aqui, não sei o quê.
No outro dia o cara tem que ir lá no conselho e falar não sei o quê, tem que carregar os mantimentos e consertar o negócio de eletricidade, sei o quê. Cara, é assim, velho. É assim, cara. Então, assim como tem a festinha, tem a guerra. Assim como tem as patrulhas, tem o jantar. Assim como tem a lanchonete, tem a barricada, né? E o lança-chamas. Então, velho, é um negócio, né, bem maluco, né, de se pensar. Aí o cara fala um troço assim, ó. Ô, galera, olha só esse mundo aqui. Aí alguém rapidamente diz assim, ó. Não, isso aí é de um sionista filha da puta. Aí vem outra pessoa e diz assim, isso aí passa na HBO, eu não tenho dinheiro para isso, e não sei o que, e não tenho como acessar, não sei o que. Aí outro diz assim, esse é um jogo machista porque não sei o que, não sei o que. Cara, daí fica difícil, cara. A gente botar na prática aquilo que o nosso guru fala sobre o desejo, fica difícil quando as pessoas elas precisam tomar partido necessariamente todo o tempo a ponto de neutralizar toda e qualquer coisa. Velho, lembrem daquela história, né, velho? Lembrem daquela história. As pessoas têm smartphones. As pessoas estão na internet. As pessoas, elas estão usando roupas, né? Então, por que diabos, né, tu vai necessariamente policiar uma coisa que está passando uma mensagem muito maior? Quer ver um exemplo? Tem se discutido muito aquela questão, né, da autora do Harry Potter, que é uma imbecil, né? Ela faz questão de ser uma imbecil, né? Isso aí ela não tem nenhuma dúvida, né? Ela se orgulha da sua imbecilidade. É o caso de dizer para ela come to Brasil, né? Porque tem muita gente aqui dessa mesma estirpe, né? Aí o cara fica pensando assim, será que eu vou ou não vou consumir os produtos por causa que eu vou estar chancelando, não sei o quê. Cara, essa coisa de separar o autor da obra, para mim ela tem uma coisa que é muito simples, né? O pessoal fala que é difícil, eu acho que é simples, na maioria dos casos. Basta ver o seguinte, por que essa pessoa e essa obra são famosos? É uma obra que está propagandeando um machismo, não sei o quê, ou é uma autora que está aí como uma espécie de membro de uma cruzada contra pessoas trans, não sei o quê. Tá, cara, então é o seguinte, velho, então é o caso de, né, deixar de lado, né, porque, pelo amor de Deus, cara, sem falar que tudo que você tinha para consumir sobre a melhor criação dela, você já consumiu, né? Por favor, então não precisa ficar comprando todo ano o mesmo livro e vendo o mesmo filme e o mesmo cachecol, né? Agora, este cantor aqui falou uma merda certa vez, mas eu não sei se eu separo o autor da obra. Cara, ele é famoso porque ele insiste nessa merda o dia inteiro, ele simboliza essa merda, ele é um cara que, ele é o garoto propaganda dessa merda, as músicas e obras e tudo que ele faz tem a ver com essa merda? Não. Então, por favor, cara. Então, por favor, velho, né? Sabe? Tenha um bom senso, pode consumir à vontade. Né? A pessoa não está trabalhando em prol daquilo. É aquilo que a gente falou aquele dia, né? Onde eu estava tentando dizer, tem muito empresário vagabundo aí. Aí tu me disse assim, não, mas no caso do Elon Musk, esse cara ele está necessariamente misturando o seu discurso com a sua plataforma, com as coisas que ele acaba empreendendo e tudo mais. Então, nesse caso, talvez o Musk seja pior que alguns outros que são igualmente cretinos. Nesse caso é. Agora, dessa laia tá difícil de tirar alguém, né? Mas, veja bem, o Blue Sky também é de um fundo que começou como... Tá, cara, mas os caras estão se empenhando, por enquanto, a propagandear outra coisa e a serem vistos como alguém que não é dessa galera. Então, né, ser dessa galera, você vai ver conta bancária agora. Né, então é aquela história, cara, né? Eu só não posso ficar dando vazão para uma coisa que necessariamente mistura e é o estandarte da bosta, né? Agora, se eu ficar pegando, o fulano, não sei quanto... Esses tempos me disseram que eu não podia falar bem do Seu Jorge, né? Eu não lembro o que eu falei do Seu Jorge. Eu acho que foi a Jorge? Teu Jorge. Né? A postura... a postura do Seu Jorge, se eu não me engano, foi em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, que completaram 1 ano, que na época ele fez live e participou pedindo donativos de um estado, de um lugar onde nem 1 ano antes tinham vaiado ele e chamado o membro da banda dele de macaco, né, num famoso clube de Porto Alegre, né, que é o Clube União, né, onde ele fez um show e as pessoas, né, não gostaram de alguns discursos dele, de algumas coisas. Mas o Seu Jorge, em não sei quando, ele falou mal da Dilma na época. Assim, tá, meu, tá bom, meu, tá bom, tá bom. Já tava um tempinho sem tá bom, né? Então tá bom. Eu uma vez eu tive que ouvir que não dava pra gostar de David Bowie por causa que ele teve a fase dele lá do Teen White Duke, e daí fascismo! E daí não dá pra gostar de David Bowie. Tipo,
Porra, meu amigo. Cara, ele era tão fascista quanto ele foi um alienígena, né? De Marte também, né? Ele foi essas coisas também, né? É o cara tava se alimentando de leite e pó naquela época lá. Ele falou isso. Ele falou leite ele falou leite e pó, não era leite em pó, que as pessoas botam no açaí, né? Não era outra coisa aí, pessoal. Não usem, cuidado. Mas daí sim, vamos chafurdar ali em alguém que tem 65 anos de idade, tu vai achar. Tem muita coisa. Ai. Gabriel, vamos para as dicas culturais? Vamos, cara, vamos para as dicas culturais, né? Porque a gente já está justamente aqui há um bom tempo falando dessas performances aí, chegou a hora da gente mostrar, né? Só vai valer filme muito cabeça aí, que vai pro Letterboxd. Sabe o que eu tenho para mim, cara? Talvez eu vou angariar aí críticas de algumas pessoas que vão me dizer, não, eu não faço isso. Mas quando tem aqueles troços assim, ó, poste sem roubar aí, sem trapaça, o print do seu no repeat no Spotify e tal. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão lá e assim, eu vou dar play aqui num Belle Sebastian, vou dar play num David Bowie, vou dar play numa música aí tipo Gal Costa, vou pegar alguma coisa de MPB mais nova, vou botar alguém LGBT, vou botar Pablo e, ufa, tá, agora vou dar um print e tal, isso aqui. A pessoa não quer ser vista lá escutando, sei lá, Journey, né? Imagina, a pessoa tá escutando Sabbath True do Metallica, né? Aí diz, não. Mesma coisa o Letterboxd, aquele, né? Mostra aí suas últimas, sei que agora, tal, né? Deve ter alguém que tenta fazer um match ali em que pese, né, a graça da rede é justamente essa, né? É o cara botar, né, pro público, né, as suas avaliações e coisa e tal. Mas é muito louco, cara. Então, assim, vamos lá, né? Só vale filme do MUBI aqui, né, Felipe? E livro, por favor, né? Só livro com uma densidade teórica, né? Peça de teatro só vanguardista. E, assim, não vamos perder tempo, eventualmente, com videogame. Mas, se for o caso, só jogos indie, né? De plataformas abertas e tudo mais, porque, né, a gente é coerente aqui com o nosso discurso político, né? E, se possível, né, no meio... Enquanto eu estiver dando a minha dica, se tu conseguir ali na rua e dar uma voadora num fascista, né? Porque eu acho que tu tá meio mal essa semana... Eu não sei, essa semana eu admito, eu não vou bater a meta, né? Eu não dei voadora em nenhum fascista ainda, né? Mas eu acho que de repente tu aí pode dar uma olhada na rua se estiver passando. Aqui tá mais difícil, eu tô no andar mais alto aqui. Mas enfim, dicas culturais para o Artesão, pizzas para você assar em casa. Artesão tá aí. Olha, passou feriado, a gente recomendou, né, que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, sulistas, né, 2 sulistas brancos aqui, não podem falar nada. Então, tchau, acabou o programa. Não, tô brincando. A gente recomendou porque tá fazendo friozinho, né, cara? Esses dias eu meti aquele combo do Artesão, uma salgada e uma doce. A doce é um pouco menorzinha já, para não ficar, né, aquela coisa. Tem gente que tem preconceito com pizza doce. Olha, experimenta o Artesão, você vai mudar de ideia no ato. Eu garanto para você. E se você é ouvinte do Vira Casacas, né? Avisa que é ouvinte do Vira Casacas. Diz que assistiu o Conclave e ouviu os comentários do Vira Casacas. E aí você não paga a tela entrega. O Artesão em todas as redes sociais aí, procure e se delicie visualmente, para depois, eventualmente, se deliciar de verdade. Felipe, que dica nós temos aí? Então, ó, eu vou dar 2 dicas aqui, mas assim, ó, eu vi só pra tirar sarro, porque não é coisa fabulosa e tal, tá? Já tô deixando claro. Falando sério, Divan, tu que é noveleiro também, tu tá assistindo Vale Tudo agora? Cara, não estou conseguindo assistir Vale Tudo, uma novela que eu vi quando eu era pequeno, que eu me lembro de muita coisa icônica. Eu só fui ver esses dias que deu coincidência astral de eu estar em casa, de eu estar sem compromisso e de ser um episódio meio marcante, que é quando ia chegar a Débora Bloch como Odete Reutemann, né, e ia encontrar a Heleninha, né, que ia ter uma recaída na birita. Eu queria muito ver como é que estava a Débora chegando de Odete e a Paola de Heleninha. Então, esse episódio eu consegui ver, mas eu não estou acompanhando, infelizmente. Eu também não estou acompanhando, cara, mas eu comecei a ver um novelão da HBO, Gabriel Divan, que é o Beleza Fatal. Eu não sei se tu chegou a ver, assim, alguma propaganda passando, alguma coisa do gênero. Pô, se eu cheguei a ver, cara, isso aí tá no top sisteminha, tá no top training, tá no top tudo aí, diz que é arrasador o bagulho, meu. Cara, aqui ó, para os ouvintes que já assistiram, eu sou completamente um lolover, tá? Porque é muito novelão, Gabriel. É muito bom. Tem uma vilã
que é a personagem da Camila Pitanga, que é a Lola, que eu começo a rir das coisas que ela faz para não ter vontade de voar pela tela da televisão e pegar ela pelo pescoço, tá? Cara, é extremamente divertido, extremamente divertido. Tem coisa muito engraçada, tem coisa que talvez eu ria, né? Então, de nervoso, mas não deixa de ser engraçado. Eu recomendo veementemente para quem gosta de novela brasileira, assim. Tu imagina uma novela que foi colocada na HBO. Então, assim, ó, o que não pode... Assim, ó, a Globo pegou e ficou todo aquele negócio de... quando é que foi ter o primeiro beijo gay aqui na novela e coisa? No Beleza Fatal é uma loucura, sabe? Assim, se beija, e é beijão, e é cena de sexo, e é teta, tudo que tu puder imaginar. Um pouquinho, e assim, ó, pela sinopse, pelas imagens que rolam, é só as gatas, né, meu? A Camila Pitanga. A Camila Pitanga. Com licença, já começa por aí, né? Camila Pitanga. Né? Absurdamente linda nessa novela aqui, nessa Beleza Fatal, assim, tá? E é escrito, o roteiro, foi uma das outras coisas que me chamou a atenção, o roteiro é escrito pelo Rafael Montes, tá? E o Rafael Montes, então agora engato aqui na minha segunda dica, porque eu não me lembro se eu já falei disso aqui ou não, eu acho que sim, Gabriel, que é o livro Uma Família Feliz, que depois virou filme. Não assistam o filme, porque o filme não é legal mesmo, assim. Agora, o livro, ele é um suspense, ele vai rolar uns negócios que você não sabe se a personagem principal ela tá ficando maluca, não tá ficando maluca, o que tá acontecendo. E tem um final daqueles, assim, ó, avassalador, tá? Do que tava rolando de verdade, assim, vai ter um momento de uma virada nas últimas páginas que tu vai ficar de queixo caído. Se chegar para mim depois e dizer, eu já imaginei que era isso aqui, eu vou apostar que você está mentindo, tá? Você tá de novo... muito óbvio, né, Gabriel? Isso é realmente óbvio isso aí que aconteceu. Eu fiquei pirado, a Dani ficou pirada depois quando leu, porque eu precisava de alguém para conversar sobre o livro, daí eu passei para ela, ele, assim, ela curtiu demais também. Então, assim, ó, duas coisas legais, assim, de assistir, tá? Beleza Fatal de assistir, Uma Família Feliz de ler, Rafael Montes em dose dupla aqui pros nossos ouvintes. Cara, sabe o que eu já pensei? Eu já pensei em dar uma olhada na Vale Tudo pelo esqueminha, né? Só que assim, e a Beleza Fatal eu também já fui dar uma olhada, tal, pra ver, né, justamente quando começou o boom, assim, me chamou a atenção, vou ver a produção, vou ver, né, como é que é e tudo mais, tal. Só que aí tem uma coisa nessas novelas que me dá nos nervos. Quando eu olho uma série que já tem assim, ó, 7 temporadas, 8 episódios, 11 episódios, eu já fico nervoso, né, cara? Aí essas novelas, elas aparecem assim, capítulos de 1 a 32, capítulos de 33 a 59. Cara, isso aí me dá um medo, Mas o Beleza Fatal tem 40, tá? Pelo que eu vi, assim, e estou feliz. Dá pra ir indo. Eu vejo de 3, 4, assim, sabe? Se eu tenho uma noite, assim, livre aqui, eu tô vendo de 3, 4. Então, assim, eu não tenho mais dica cultural até junho, porque eu tô vendo Beleza Fatal e é só isso aí que eu faço da vida. No meio da pandemia, eu tava vendo no esquema oficial, tá? Aquele que é meio ruim, assim, tá? Eu tava vendo o Vamp de novo. Eu tinha 3 novelas ali marcadas no meu preferidos que eu queria ver de novo, né? Vamp, Top Model e 4x4, né? E aí, no Renascer, né, boa parte dela foi durante o verão, que a gente não tinha aula de noite, né, então dava para acompanhar e tal. Depois, lá pelo meio, eu meio que me perdi, porque começou os compromissos de noite, né, vida docente, né, aquela história, né. E a Vale Tudo eu não tô conseguindo acompanhar por causa disso. Cara, a Vale Tudo eu me lembro de muita coisa e tem muita coisa bacana, assim, né. Tipo, a famosa franjinha da Lídia Bronde, né, que a personagem de atual, ela meio que reprisou, né, de certa maneira. Cara, tem muita coisa. Eu acho o máximo a maioria dos atores ali, atrizes, então talvez eu encare aí, mas assim como Beleza Fatal, né, tu vê aqueles numerozinhos ali, me dá um certo pavor. Bom, eu vou dar uma dica cultural, que é bem cultural, né? É bem cultural. Esses tempos aí no meu blog, aliás, né? Blogs vivem, Felipe. Viva blogs, né? Eu estava mencionando aquela questão da prisão do Collor, e por favor, né, gente? Blog é blog, né? O cara não faz hard news em blog, né?
Nem nada do tipo. Mas é que prender o Collor é uma coisa muito emblemática, cara. Ele remete até essa coisa do Brasil, de vale tudo, o Brasil antigo, aquela falta de perspectiva, né? É sempre aquela luta de classes bem escancarada e aquele tipo de rico bem escancarado que a gente achava anedótico, né? Mas talvez seja mais realista e presente, né, do que nunca hoje em dia. E a prisão do Collor mexe muito comigo, cara, porque eu fui uma daquelas pessoas cuja família foi completamente destruída financeiramente pelo Collor, pelo plano, né, da Zélia, né, e Bernardo Cabral e toda essa merda aí. Então, assim, eu fico até meio triste do Collor ter sido preso por outra coisa, né, porque ele vai passar para a história não como alguém que fudeu 80% do país, né? Ele vai passar para a história como alguém que pegou uma propininha em 5 anos consecutivos na BR Distribuidora, né? Desculpa, eu queria muito mais para esse cara, né? E aí eu comecei a me lembrar da era Collor, cara. Tu te lembra assim, velho? Quem é novo talvez não acredite naquele nível de breguice que era elevado à condição de coisa massa. Então, assim, o presidente saía todo domingo de manhã para fazer Cooper com uma camisa, mandando uma indiretinha. Aí ele pegava e jet ski no Lago Paranoá. Ele ia de helicóptero até o outro lado, porque ele não morava lá no palácio, ele morava na casa da Dinda, que é lá para trás do lago, lá depois, né, da parte do plano piloto de Brasília, né? Uma vez a minha tia me levou lá na frente da casa da Dinda para ver onde é que era, quando eu estava em Brasília lá. Então, assim, jet ski, helicóptero, anda de avião, aquela foto dele no caça, meu, parece o Top Gun, aquele, assim, enlouquecido no caça, né? Aqueles outros hábitos dele, né? Aquela coisa meio, né? Enfim, é um cara muito adequado para aquele momento, cara. Ele é a caricatura daquele, ele é o ridículo naquele momento. Eu me lembro de uma música agora, assim, extremamente problemática, mas que diz, né, como é que é? Ele se diz um cidadão respeitável até se casou com uma boneca inflável. Pois é, né, cara? Pois é, né? Então, o que acontece? O Collor, cara, ele era esteticamente e moralmente uma pessoa extremamente adequada ao padrão daquela época, só que jeca. Porque, Felipe, onde é que estavam os caras igual a ele, com o terninho igual ao dele, com o cabelo igual ao dele, consumindo umas coisas que nem ele? Onde é que estava essa galera, Felipe? Estava em Wall Street, Nova York. Berço de muita gente que a gente considera workaholics, né, obstinados, mas que na verdade são psicopatas, Felipe. Psicopatas americanos, hein? Pois é. Aí eu me lembrei desse filme, cara. Porque o Collor parece um personagem ridículo, né, da novela do Bret Easton Willis, que foi transposta para o cinema, né, de uma maneira magistral, né? E ele parece um personagem daqueles idiotas, aquele assim, o mais secundário, aquele que vai morrer em 10 minutos, sabe assim, né? Vamos botar ele morrendo antes do Jared Leto, assim, no filme. Eu acho que cabe ali, mais ou menos, né, a questão. E, cara, o Psicopata Americano é tão legal, cara. E, assim, essa coisa, assim, tem gente que não compreende bem o filme. Eu não tô dizendo assim, não entendeu a profundidade. Não, tem gente que acha que, sei lá, é um filme de terror, ou um filme de suspense, ou coisa parecida. Cara, é uma crítica tão bem construída, tão bem feita, né? E as coisas, elas não fazem sentido. O ideal é tu olhar pro Christian Bale e tu perceber que nada daquilo faz sentido. A casa onde ele mora, a forma como ele conversa com as pessoas, o jeito que ele atua, né, com a motosserra, cara, e tudo que ele faz não faz sentido, cara. Então, assim, pensa num filme dessa maneira, não pensa assim, ele é mais um serial killer, né? Cara, não é true crime, tá, pessoal? Não é reconstituição de nada, né? Se pá não é nem crime, tá? Do que nós estamos falando aqui. Então, por favor. E aí, claro, dizem que vai ter um remake. Eu não sei se eu quero saber e se eu não tenho raiva de quem sabe, tá? Eu sei que tem um filme número 2 também, que é com a Mila Kunis, que eu também não assisti. E se eu assistir em breve, vai ser alguma coisa completamente longe de guilty pleasure, é porque eu vou ser sucumbido pela curiosidade. Mas eu também não vi, cara. Fiquem com o original e se pá, leiam o livro e percebam como o Bret Easton Ellis, ele consegue, né? Ele é um grande narrador dessa maluquice aí que foram os anos 80, principalmente, virados 80 para 90, né? Esse é o pique. E é muito... ele entra na categoria do que a gente tinha falado do Verhoeven lá, né, cara, do Tropos Estelares, que teve um monte de gente que disse, não, vocês estão vangloriando aqui um homem que é um psicopata.
Nossa, como é que é o nome da diretora? Mas é Mary alguma coisa. Peraí. Harron. Eu sabia que era algo assim, A Mary Harron, ela pegou e escreveu, né, o roteiro do filme pra botar assim, um negócio tipo, vou botar o extremo do ridículo e pra mim é uma comédia. Ela disse, isso aqui é uma comédia. Né, e as pessoas, né, no lançamento lá, teve um monte de gente que não riu, que achou afrontoso, que não podia passar, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, cara? E daquele podcast que eu já indiquei aqui, que é o What Went Wrong, tem um episódio sobre o American Psycho que é muito bacana, assim, até porque às vezes rola aquele negócio de quem que poderia ter sido. O Christian Bale fez muita questão de fazer esse filme. E ele tá genial, né? Não, genial, tá absurdo. Genial. Tá absurdo. A cena de sexo que o cara se olha assim, e diz, pô, né, eu queria me transar, assim. Começa aquele bronzeamento, aquela coisa dele, assim, aquela cena inicial, cara. E ele querer matar o outro porque o cartão de apresentação é de um mármore, né? É um branco mármore melhor do que caralho, meu. É muito Jared bom, cara. Leto gatíssimo. Jared Leto gatíssimo. Porra. Eu acho assim, ó, dá pra botar o Collor como uma espécie de cliente, né, da agência ali, do escritório deles, que morre um pouco antes, assim, tranquilamente. O cliente ruim aquele, o cara que se acha, o novo rico ruim, sabe? Daria pra botar. Sim. Até porque, como diz o meu pai, né, ele fala assim, aquele ator que parece o Collor, ele quer falar do Christian Bale, né? Então, se tu pegar o Christian Bale, né, com uma cara meio, né, um olhar meio injetado assim, né, eu acho que rola uma biopic legal. Mas vamos lá. Muito bem, Gabriel Divan, terminadas as nossas dicas culturais, a gente tem uns salvezinhos aqui para mandar, então vamos espalhar amor pelo nosso podcast. Tem alguma coisa aí de salve? Nós temos aqui 2 salves, né, pro pessoal que entrou em contato com a gente aí via Blue Sky. Você pode entrar no Blue Sky, no Instagram, no YouTube, comentar no Spotify, né, você pode entrar em contato com a gente pelo viracasacaspodcast@gmail.com, olha, lugar e momento e meios não faltam. Então vamos começar aqui com esse nosso ouvinte antigo, esse cara que é de fé aí, que está sempre comentando os nossos episódios e falou que gostou muito, Felipe, eu também gostei muito do RT comentado agora da sexta-feira, falou sobre 2 filmes incríveis. Aliás, eu vou fazer uma reclamação ao vivo aqui, né? Antes do salve, já vou adiantar que o salve é para o nosso camarada Daniel Eberhardt, tá? Mas antes do salve, eu vou fazer uma reclamação. Eu gostei muito do conteúdo, agora dá pra entrar com um Proconzinho aí, porque o que menos se falou foi sobre os filmes, né? Mas tudo bem. Aí é com o Caio Almeida, aí com o Caio. Não, teve uma conexão de início e de final e aquele miolo todo lá, né? Bastante interessante. Achei aulas, né? Bem bom, muito legal. E o Daniel Eberhardt, esse nosso ouvinte aí antigo, que sempre tá comentando lá, sempre tá nos dando moral, sempre tá trocando uma ideia, falou que gostou muito, ele elogiou de uma maneira, né, suprema esse RT comentado aí, disse que esse aí bateu forte, hein? Beleza. Maravilha, obrigado, Daniel. Um beijão. Mais alguém? Temos o Renato. Conhece o Renato? Não conheço nenhum Renato. Fora o atual técnico do Fluminense, né? Não conheço. Fora esse, né? Não, mas talvez tu conheça ele por outros nomes, assim, tipo Need for Speed, talvez, Judes, talvez, que tá. Esse Renato conhece? Aí sim, tu vê como é que é a marca, né? O negócio da marca da pessoa, assim. O grande Judes aí, cara, que a gente acompanha o homem aí nas redes, né? Que ele também manda brasa aí, tá sempre postando conteúdo, dando letra. Esse é um dos que dá letra, mas assim, no sentido bom da palavra, né? Porque tem uns que dão letrinha aí que Deus me livre, né? Não, o Judes dá letra mesmo, e ele elogiou bastante o nosso episódio com o Vitor na semana passada. Porrada também, né, cara? Muita referência, muita coisa. Olha, pesado episódio e o Vitor consegue tornar leve, né? Consegue, porque o cara tem didática, né? Então, abração pro Judes aí, acompanhe ele aí em todas as redes também, tá sempre aí conosco, tá sempre batalhando do mesmo lado, né? Bom que o amigo gostou, cara, fiquei feliz. Muito bom, um sinal de qualidade, né? Veio referenciado. Muito bem, Gabriel, agora sim, né? Agora a gente pode dizer que somos só pequenos monstros. Somos só homens normais. Vocês não estão vendo aqui, eu tô fazendo a garra, assim, com a mão, né? Mas o que importa é que somos monstrinhos inocentes, cara. Somos monstrinhos comuns. Não, comuns não. Porque aí, né, não é comum, né? É ao contrário, né? Esquisitos do mundo, univos, né? Porque estamos juntos, né? Mas somos homens comuns, normais, é aquela coisa, né? Dá um tchau pra galera. Tchau. Tchau, pessoal.